Olá, tudo bem? Você que é estudante, provavelmente você vai concorrer aí a uma vaga num grande vestibular ou até mesmo num grande concurso público. Com certeza nesse momento deve estar aí perdido com aquele monte de livro, aquele monte de matéria e não sabe como se organizar, como estudar, qual é a melhor maneira possível de você obter o máximo de rendimento e, obviamente, conseguir o sucesso, conseguir aquela tão esperada vaga lá na faculdade, lá no concurso público. Bom, veja, não é fácil. Quando você estabelece a estratégia, quando você estabelece o horário de estudos, não é fácil, tá? Então já começo desde cara te alertando a isso. Veja esse quadro. Você vai precisar montar todos os seus horários durante a semana, de domingo a sábado. Você tem que enxergar nesse horário onde estão aqueles momentos livres que você pode estudar, tá? Então, a primeira coisa, fazer um levantamento da semana do seu quadro geral de horários. Coloco nesse quadro geral de horários o horário das 6 da manhã, tá? Contanto que você acorde às 6 da manhã, e depois vai até as 2, das 2 às 6, lá no finalzinho, que é onde você está dormindo. Então, aqui, das 2 às 6, né? O momento em que você dorme. Bom, tudo bem. Agora, vamos pensar o seguinte: quando eu monto esse quadro, eu estou te dando um exemplo. Tá? Eu vou colocar aqui um horário fictício. Tá? Então, imagine uma pessoa com esse horário fictício. O que essa pessoa faz? Essa pessoa aqui, vamos lá, ó. Essa pessoa, ela frequenta a escola no período da manhã, tá? De segunda a sexta-feira. A pessoa faz escola. Ela tem curso de inglês às terças e às quintas, faz um curso de redação na segunda e na quarta-feira, tá? Tudo bem, é alguém que tem um horário bem amplo, né? Um horário livre até, de certa forma. De repente você vai fazer concurso público, teu horário é mais apertado, você está trabalhando. Aí, esse horário vai depender de cada um, tá bom? Então tá, esse é um exemplo. O que interessa para mim nesse horário? Esses momentos que assinala aqui em vermelho, os momentos livres, os momentos em que você pode sentar e estudar. Agora presta atenção, não é só escrever no horário, estudar. Não é só isso que você deve fazer. Não, não é só isso. Você tem que colocar nesse teu quadro o que vai estudar. Então, beleza. Segunda-feira você tem horário livre, né? Das 15, como coloquei aqui, até as 17 horas. Maravilha. Vou estudar o quê? Olha, à noite, das 21 às 23 horas, eu tenho um horário livre. Vou estudar o quê? Então, você tem que definir o que estudar. Esse quadro aqui, esse quadro, ele vai colocar as matérias. Aqui eu coloquei como exemplo, como alguém que faz um vestibular, por exemplo, olha lá, matemática, língua portuguesa, atualidades, física, química e redação. Um exemplo simples, para a gente começar a entender como isso funciona. Tá? Então você vai listar as matérias, de repente você vai fazer concurso, tem o quê? Raciocínio lógico, língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, atualidades. Liste os conteúdos que você deve estudar. E aí, o mais importante, nessa segunda coluna, você vai escrever, não assim, matemática, odeio, não gosto. Nunca faça isso. Porque se o teu cérebro gravar que você não gosta dessa matéria, você nunca consegue aprendê-la. Então, por favor, não faz isso. Grave no teu cérebro da forma que vai te ajudar a estudar. Por exemplo, você tem muita dificuldade em matemática? Então você vai escrever assim, ó, estudar muito mais. Teu cérebro gravou isso, acabou. A hora que você estuda um pouquinho matemática, e fala assim, opa, não é para estudar muito mais? Vou estudar mais. Entendeu? Então é assim que você tem que se portar. Tá? Olha só, aqui no nosso exemplo, tá? O que acontece? Então, matemática, estudar muito mais. Língua portuguesa, atualidade, sei muito, não quer dizer que não tem que deixar de estudar. Física, estudar muito mais. Química, estudar mais. E redação, sei muito. Tá? O que eu faço? Para cada matéria, eu vou dar um peso. Tá lá, ó, peso 1, 2 e 3. Então, sei muito, peso 1. Peso 3, estudar mais. Ok? Por que esses pesos? Veja o seguinte, ó, quando eu somar os pesos aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, 3, 4, 5, 8, 10, 11. Então, eu tenho aqui 11 pesos, tá bom? São 11 pesos, beleza?
Quando eu venho aqui no horário de estudo, o que eu vou ter? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, tá? Contei rapidinho porque eu já tinha contado antes. Então, eu tenho 23 horas. Olha que legal a continha que você faz, ó. Você vai pegar as 23 horas e vai dividir por 11, tá? Vai dar aí um pouquinho mais que 2, vai dar uns 2,1, uns 2,2 aproximadamente. E Eves, como que eu vou usar esse pouquinho aqui a mais? Esquece isso. Usa o inteiro, tá? Usa o inteiro. Depois você vai entender o que eu vou fazer. Pega esse número inteiro. Então, esse número inteiro, ó, matemática, o peso é 3, então eu vou pegar o 2, multiplicar por 3. Então, quer dizer que na semana eu tenho que estudar matemática 6 horas. Você entendeu como funciona? Tá? Ó, língua portuguesa, sei muito. O peso é 1, então eu vou pegar esse 2 aqui e multiplicar por 1. 2. Atualidades 1. Estudar, olha lá, ó, física, 6 horas, né? 3 vezes 2. Química, 2 vezes 2, 4. Então o seu quadro vai ficar preenchido dessa maneira. Entendeu? Viu como que o quadro ficou preenchido? Então aqui eu defini o quê? Olha só, deixa eu só tirar esse número daqui que está atrapalhando. O que eu defini? Eu defini nesse momento o quanto eu devo estudar para cada matéria, a quantidade de horas na semana, viu? Como eu tenho durante a semana 23 horas, olha que eu somo aqui, vão dar 22. 22 horas. O Everson tem 23, está sobrando uma. Exato. Essa uma que sobra, você pode usar para fazer um simulado, você pode usar para uma matéria que você achou que não deu para terminar naquela semana para concluir, você pode usar para uma outra matéria. Essa uma hora vai ficar livre para você. É o que a gente chama de hora extra. Entendeu como funciona? Aí o que nós vamos fazer? Vamos distribuir esse conteúdo ao longo da semana. Tá? Então, eu vou fazer a distribuição ao longo da semana. Veja, matemática são 6 horas. Olha lá, já distribui a matemática. Ó, 2 horas na segunda-feira, 2 horas na quarta-feira e 2 horas no sábado. Note que eu coloquei as 6 horas bem distribuídas na semana, para não te saturar, para não cansar. Você vai entender isso depois na próxima aula que eu falar em técnica de estudo. Isso é fundamental, essa distribuição. Tá bom? Bom, depois vamos distribuir aqui agora a física, que também são 6 horas. Olha lá, ó. Veja como que eu fiz a distribuição da física. Ó. Máximo 2 horas. Máximo, máximo. Olha que bonitinho que ficou a distribuição de física. Vamos pegar agora a química. A química são 4 horas. Olha como que ficou a química. Ó. 1 hora aqui à noite, na segunda-feira, 2 horas aqui na quinta-feira e 1 hora na sexta-feira. Beleza? Bom, aí nós distribuímos a língua portuguesa, só 2 horas, você sabe muito, mas não pode deixar de estudar. 1 hora aqui na segunda-feira para rebater essa carga de exatas, né? E 1 hora aqui na sexta-feira também para dar aquela, né, aquele comecinho e depois partir para a física. Entendeu? Aí vem a atualidades. Coloquei aqui 1 hora também na sexta, né? Sexta-noite, você está até mais cansado da semana. Então, atualidades, é mais tranquilo, mais uma leiturinha, né? E para abrir logo no sábado de manhã, né? Acorda um pouquinho mais cansado, para abrir logo no sábado de manhã com atualidades. Faltou redação, né? Olha o que eu fiz. Como redação é interessante você começar e terminar a redação, então eu concentrei a redação em 2 horas num único dia. Entendeu? Que assim você começa, desenvolve o tema e já termina a sua redação. E caso você faça um cursinho de redação, tenha um professor de redação, você já pode levar a ele. Sua redação já está pronta. Não é ideal começar a redação num dia, 1 hora, e depois fazer outra hora no outro dia. Certo? Ô, Everson, preencheu tudo. Não, ó, ficou faltando 1 hora aqui no finalzinho da manhã do sábado. Essa 1 hora é justamente aquela hora extra. Lembra que estava sobrando aqui no nosso quadro? Então, é aquela horinha extra. Entendeu? É assim que você vai montar o seu horário de estudo. Só que tem um detalhe. Esse horário de estudo, ele só funciona se você tiver a organização, que é o que você está fazendo, e principalmente a disciplina.
tá? Não é montar o horário e não cumpri-lo. Você tem que ter disciplina. Agora vamos falar a verdade, hein? Monte um horário que você consiga cumprir. Você não pode mentir para você mesmo, de repente montar um horário surreal e você não consegue cumprir. Isso vai criar em você aquele peso psicológico, vai criar em você aquela dor no coração. Chega na hora da prova, eu podia ter estudado mais, não estudei. Isso é ruim. Isso é ruim. Nós vamos entender isso na aula 3, a hora que eu falar em técnicas de prova. Você não pode fazer isso durante o estudo. Faça aquele horário real, que realmente você consegue cumprir. Beleza, conseguiu cumprir? Só que uma dica: monta o horário e segue ele por uma semana. Sente. Deu certo? Continua. Opa, isso não deu. Eu senti, por exemplo, que aqui na quarta-feira, ficou muitas exatas. Eu vou deslocar a redação para cá, vou trazer a matemática, a língua. Exato. Você vai ajustando o horário. De repente, você demora umas 3, 4 semanas até entrar no horário de acordo com aquilo que você consegue cumprir. E aí, não tenha dúvidas, você consegue estudar, a matéria rende e quando chegar ao final, você vai ter aquilo que você busca, o seu sucesso. Ok? Entendeu? Tranquilo? Então, beleza. Espero ter te ajudado, tá? Qualquer coisa, vá lá no meu site, professoreverson.com. Lá você tem meus contatos, você tem meu e-mail, você tem meu Twitter, meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo que eu te ajudo a montar esse horário, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, não se acanhe, pode mandar. Eu te ajudo a montar esse horário, ok? Tá, mas eu preciso primeiro do teu quadro geral, aquele primeiro horário. E aí a gente senta e vai discutindo, tá? Que eu vou te ajudar. Agora, não perca a próxima aula, que é onde a gente vai falar de como estudar. Porque não adianta ter horário e não estudar direito, tá? Então não perca a aula 2. Mas antes de você ir embora, não esquece, se inscreve aí no meu canal, tá? Sempre tem novidades, sempre tem vídeos novos, vou estar sempre te ajudando a se dar bem na escola, no vestibular, no concurso público. Pode ter certeza, afinal de contas, são 25 anos dando aula, né? Poxa, quanto tempo, quanta experiência, né? Então eu vou te ajudar. Não esquece, se inscreve no canal. E se você gostou da aula, like, tá? Indique aos amigos e tudo mais. E qualquer crítica, qualquer sugestão, fique à vontade. Pode mandar. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Um beijo a todos vocês.